Olá, queridos alunos e alunas da ESA Paraíba. Eu me chamo Debson Murilo, sou diretor da ESA em Catolé do Rocha e vim aqui a convite para falar um pouco sobre direito e gestão de risco, a prestação do serviço advocatício em meio à crise. Muito oportuno o tema, será uma conversa espontânea e espero que todos gostem, para trazer novos ideais, novas formas de pensar através do direito e suas nuances. A tecnologia, a inovação, ela tem trazido muitas mudanças para o direito, aliás, não só para o direito, mas para todas as áreas. Então nós temos que nos adequar às novas mudanças, estarmos abertos para o que o mercado de trabalho exige, o que o mercado dos constituintes, dos consumidores estão a nos exigir. Eu sou pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil e Direito do Consumidor pela FESP, em João Pessoa, e concluí um MBA em Gestão de Negócios pela Universidade de São Paulo, em Piracicaba. É um tema muito oportuno e instigante, né, que nos leva a pensar por que o direito junto à gestão de risco? Ou então, o que é que tem a ver direito com gestão de risco? Nós sabemos muito bem que na academia de direito, pelo menos na minha época, não acredito que algumas universidades hoje já estão implantando cadeiras de gestão, métodos, modelos, etc., em suas grades curriculares, porém, até certo tempo não tínhamos essas cadeiras e nem todas as faculdades de direito possuem. Mas é interessante saber que nós que somos advogados e advogadas, nós temos que estar abertos à inovação, à tecnologia, ao que o mercado nos propõe, para que nós não nos percamos no meio do caminho. Então eu costumo dizer que o advogado, ele pode ser qualquer profissão que ele quiser. Ele pode ser o que ele quiser sendo advogado, porque nós militamos em várias áreas, nós precisamos ter conhecimento, mesmo que mínimo, de cada área, que a depender do que nosso constituinte está em busca, nós temos que entender o problema dele. Então, a gestão de risco, essa prestação de serviço advocatício em meio à crise, ela nos traz indagações, nos traz uma reflexão interessante do que tem a ver a advocacia com essa área. Nós iremos conversar um pouco acerca desse tema, um tanto quanto oportuno para o momento em que vivenciamos. Todos já sabemos da crise sanitária que nós estamos passando no Brasil e no mundo. E aí, a oportunidade de discutirmos a gestão de risco junto à advocacia, junto à prestação de serviços advocatícios. Quando eu iniciei o MBA, eu ficava imaginando o que eu estou fazendo aqui. O direito, que tem um termo muito utilizado, os operadores de direito, que eu não gosto muito, que eu não gosto só de operacionalizar, porque quem operacionaliza ou opera, já faz alguma coisa que já é pronta, só faz aplicar. Então eu gosto mais do termo de fazer, construir, criar ideias. E nossa profissão, que é tão holística, que tem uma visão tão ampla das coisas e deve ter, ela merece, né, um nome mais aguçado de criadores, de cientistas do direito, que é bem maior do que ser operador. A gestão de risco, ela nos traz alguns questionamentos a serem feitos de como nós estamos nos comportando enquanto advogados para com os nossos clientes. Antes de adentrar mesmo no que nos traz a gestão de risco, em como atuar nas crises, é interessante a gente pensar se a gente se conhece, se nós estamos nos conhecendo bem enquanto profissionais, se nós conhecemos o nosso potencial, se nós nos autoavaliamos diuturnamente,
se nós buscamos nos autoconhecer acerca do serviço que nós prestamos. Como está a minha relação com o cliente? Como está a minha marca no mercado de trabalho? Como está a visão dos outros enquanto a mim, que sou advogado ou advogada? Então é interessante fazer essa reflexão para que nós possamos nos conhecer melhor, para que nós possamos conhecer a nossa prestação de serviço e que os erros, que é um grande quê da gestão de riscos, eles sejam apontados, eles sejam identificados, para que possamos fazer uma governança do nosso negócio da melhor maneira possível, para que nosso resultado ele tenha eficácia, ele tenha eficiência, ele tenha efetividade, ele possa prestar uma função social adequada ao que está nos buscando o nosso constituinte. Então, a gestão de risco, eu a vejo como uma influenciadora para que nós possamos nos conhecermos melhor. Nos conhecer melhor. Então, há esse interesse muito profundo da gestão de risco de entender os erros que estão acontecendo ou então de evitar que esses erros aconteçam em nosso dia a dia. É interessante também apontar que a gestão de risco ela traz estratégias para a nossa prestação de serviço, para o nosso profissionalismo. Então, para que nós possamos elaborar essas estratégias, é interessante que nós possamos nos conhecer melhor, como eu falei anteriormente, dentro dessa capacidade que o advogado tem de se reinventar, de se adaptar, de aplicar o que está ao seu alcance. Então, nós temos essa brilhante atuação de sempre aplicar, adequar o caso concreto à lei, e isso é muito importante e inicia muito bem a prática da gestão de risco, que a gestão de risco ela tem uma dinâmica muito forte. Então, nossa profissão também não deixa muito a desejar na questão da dinâmica, porque há uma volatilidade muito grande nos entendimentos jurisprudenciais, nas sentenças, em leis que se modificam de períodos em períodos. Então, nós precisamos estar atentos a essas pequenas situações que faz uma grande diferença junto aos nossos clientes. Qual é o meu principal erro? Será que eu estou me comunicando mal com meus clientes? Se eu estou me comunicando mal com o mercado, com os stakeholders, né, que não é só para o empresariado, mas nós também temos fornecedores de tecnologia, nós temos os clientes, nós temos sócios e etc. e tal. Então, nós temos que nos permitir analisar o nosso cenário para que a gestão de risco ela possa acontecer em nosso ambiente de trabalho. Então, esse problema, ou esses problemas que foram ou serão detectados, tem uma grande importância para que nós possamos melhorar. No fim de tudo, a gestão de risco ela tem esse objetivo de fazer com que nós nos precavemos de erros, nos precavemos daquela baixa finança, da baixa produtividade, da má prestação de serviço, de uma comunicação inconsciente. Então, é muito interessante, primeiro de tudo, nos disponibilizarmos ao que o mercado está trazendo, a nos reinventarmos. Isso é muito importante para que nós possamos fazer uma gestão de risco da melhor maneira possível, porque assim nós melhoraremos a identificação dos problemas, a avaliação dos processos internos, como estou aplicando o meu serviço, como eu estou adequando ao caso em concreto. Será que eu estou fazendo um atendimento mais personalizado ou mais generalista? Como é que eu devo me comportar diante das situações que me aparecem? Então, a gestão de risco, ela tem esses gargalos que eu falei, da questão da má gestão do tempo, da baixa produtividade,
que pode ser em decorrência dessas, de se prender a questões mais externas do que internamente. A aplicação do compliance, né? Entender a colocação do compliance na advocacia, né? Que o compliance é essa detecção do erro, para que possamos ter uma concordância com as normas. Então, a questão da gestão de risco, ela nos traz a capacidade de criarmos um cenário com menos perdas e mais oportunidades, com menos modismos e mais aperfeiçoamentos, com menos problemas e mais ações, mais soluções. Então, a partir do momento que eu conheço os problemas, ou possíveis problemas, ou futuros problemas, a gente tem que buscar maneiras e métodos de trazer soluções específicas, efetivas, para aquela situação. Então, isso também faz parte da gestão de risco, né? Parece que, ao iniciar falando da questão da autoavaliação, do autoconhecimento, que eu estou fugindo um pouco da gestão de risco. Porém, a gestão de risco é necessário a autoavaliação, o autoconhecimento, conhecer o seu negócio, ter visão de externos acerca da sua prestação de serviço, da sua comunicação, da sua influência, né? Porque não a sua capacidade de influenciar. E a gestão de risco, ela nos exige uma preparação. Então, e o que é essa preparação? É se adequar ao que é essencial. A pandemia do coronavírus, ela nos trouxe várias e várias adaptações, mudanças rápidas, repentinas, em que as escolas tiveram de se modificar, em que nós mesmos tivemos de nos modificar, a questão do isolamento social, de não poder aglomerar, de fazer atendimentos à distância, de fazer audiências virtuais. Imagina se nós não estivéssemos preparados para realizar uma audiência virtual em que eu estou em frente à câmera e a parte contrária também. Nós não temos aquele olho no olho, nós não temos aquela tentativa de interpretação do comportamento, do olhar, e a questão da audiência de instrução que dificulta a questão da oitiva das partes de uma maneira ou de outra, a questão da escuta das testemunhas, de aplicação de provas, né, como essa testemunhal que eu já citei, e nós tivemos de nos adaptar a essa situação. Então, a gestão de risco, ela visa prevenir a que nós possamos nos adequar melhor, apresentar um melhor resultado diante do cenário que nos foi apresentado. Se nós não estivéssemos preparados, ou então, se nós não estivermos preparados às novas mudanças, nós nos perderemos no caminho, nós não traremos um resultado muitas vezes satisfatório para os nossos clientes. Imagina que eu não estou adequado à tecnologia, que eu não gosto de usar celular, que eu não gosto de usar os recursos do smartphone, que é difícil, mas que é um exemplo de que nós precisamos estar adequados às mudanças trazidas pelo dia a dia, pelo mercado de trabalho. Interessante apontar isso, porque nós tivemos de mudar o nosso olhar acerca de fazer audiências virtualmente. Nós precisamos entender melhor o nosso cliente, ter uma comunicação consciente e efetiva com ele, para que nesse distanciamento, ele no smartphone dele e eu no meu, ele possa entender e compreender melhor as minhas ações na solução do caso, e haver essa pontuação efetiva das minhas ações, das soluções que eu iria apresentar. Então, o risco, ele nos traz a capacidade de planejar melhor. Aí é uma estratégia o planejamento. A melhor estratégia é quando você se conhece seu serviço
e você saberá aplicar no mercado, saberá aplicar as demandas que você está sendo disposto, né? Em que você está se disponibilizando, que está sendo apresentado para você. Então, é interessante essa priorização da gestão de risco, de entender melhor a aplicação de gerenciamento do seu negócio. É importante apontar porque nós temos uma grande dificuldade, enquanto advogados, de muitas vezes nos adequarmos às questões de gestão, de liderança, de corporativismo, a governança e etc. Todos esses temas envoltos à questão da gestão, da liderança, nós temos um pouquinho de dificuldade, talvez porque também a OAB não se abriu tanto, ou então não se abriu a tempo, ou então não se abriu há muito tempo ao estudo dessas questões, seja porque nós não temos a clara regulação em lei dessas atividades em aplicação na advocacia, talvez porque a nossa lei proíbe a mercantilização e a gente se confunda como essa questão da mercantilização, da aplicação da gestão da liderança, de métodos e modelos de negócios à advocacia. Então, são N fatores, além do classismo, né, da questão de que nós não estamos adequados aos modelos de negócios, a conhecê-los para melhor aplicação desses modelos aos nossos serviços. Então, a gestão de risco é perfeita quando nós começamos a entender para que viemos, para que estamos, a aplicação de modelos de negócios ao nosso serviço, entender um modelo e outro e aplicar a sua advocacia para que você preste um serviço de melhor qualidade, para que os seus resultados eles tenham efetividade, eficiência e eficácia. Então, é muito importante essa questão de entender, de buscar modelos. Eu concluí meu MBA defendendo uma monografia com a aplicação de uma ferramenta SWOT em um escritório de advocacia no interior da Paraíba. E a ferramenta SWOT ela nos possibilita conhecermos interna e externamente, conhecer a nós e nossos serviços, conhecer o mercado e potenciais oportunidades. Então, foi aí que eu descobri a grande vantagem de entender sobre gestão, de entender sobre liderança, de entender sobre governança corporativa e aplicar no meu dia a dia, aplicar na minha advocacia. Então, a gente tem sempre que ter esse olhar holístico de estar aberto às novas tecnologias, às novas formas de trabalhar, às novas formas de pensar, às novas formas de atender, de se comunicar e etc. Então, foi uma pincelada do que nós podemos fazer enquanto advogados e advogadas. A gestão de risco ela é bem mais simples do que a gente imagina, a meu ver, desde que você inicie seu serviço se conhecendo e conhecendo o seu cliente, conhecendo o seu constituinte, para uma melhor prestação de serviço. Então, eu espero que tenham gostado da nossa conversa. Fica aqui o meu abraço e que todos continuem a se cuidar. E espero termos mais oportunidade de discutirmos gestão aplicada à advocacia, gestão de risco, a prestação de serviços na advocacia. Sem esquecer que nós podemos, com poucos recursos, utilizar de ferramentas empresariais, de ferramentas de modelos de gestão e adaptarmos a prestação de serviços advocatícios sem nenhum custo ou com baixo custo. Então é isso, espero que tenham gostado e até breve.